Amados irmãos e irmãs, e com esta celebração eucarística nós encerramos um ano litúrgico da Igreja, o ano B, diferentemente do ano civil que nós encerramos no dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro começamos o novo ano civil, mas o novo ano litúrgico, na verdade, começa no primeiro domingo do Advento, que será domingo próximo, dia 1º de dezembro, se não me falha a memória, não é isso? E então, sobre esse contexto do encerramento do ano litúrgico, a Igreja celebra a solenidade de Cristo Rei. Por que justamente esse título de Cristo Rei do Universo celebramos fechando um ano litúrgico? Para nos recordar, para recordar todos nós, que um ano vivido na liturgia, celebrando a Eucaristia, celebrando os sacramentos, convivendo em comunidade, convivendo como igreja, caminhando como igreja, povo de Deus reunido, nós caminhamos em direção ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e que tudo aquilo que foi realizado de celebrações litúrgicas, de vivência pastoral, só teve uma função: glorificar ao Senhor Jesus. Na verdade, aquilo que celebramos e vivemos na igreja é para a nossa santificação e para a glorificação de Deus, do Senhor como Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E então, encerramos o ano litúrgico glorificando a Jesus, dando a Ele a glória devida e agradecendo também pela caminhada de um ano vivido juntos, pedindo a Ele perseverança na fé, firmeza na fé que professamos, alegria no testemunho que devemos dar a cada dia. Mas é importante que a liturgia de hoje da palavra também nos ilumine sobre essa solenidade que estamos celebrando. Em primeiro lugar, vimos esse texto belíssimo do Apocalipse de São João, que João nos apresenta Jesus como a testemunha fiel. Por que ele é chamado Rei? Porque ele é a testemunha fiel. Ele é uma testemunha fidedigna do amor de Deus e da misericórdia de um Deus que não se cansa de buscar os seres humanos, que não desiste da pessoa humana. Deus nunca desiste de nós. Portanto, ele é testemunha desse amor de Deus que é incomensurável, que não se pode medir, mas também é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos e portanto, o soberano dos reis da terra. É bonita essa expressão que João usa, porque ele resume em Jesus de Nazaré essa realidade da vitória sobre a vida e sobre a morte, e, portanto, recebe esse grande título de soberano dos reis da terra. Mas também ele nos lembra da sua morte cruenta. Ele diz: a Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino de sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele a glória e o poder em eternidade. Então ele nos convida a olhar para Jesus como Senhor do Senhor, Rei dos Reis, o soberano sobre os reis da terra, e dá a Ele a glória e o poder devido ao seu nome. E ele nos recorda que essa morte de cruz que Jesus viveu pagou o preço dos nossos pecados, redimiu a todos nós, com o seu sangue nos lavou de todas as culpas. E é bonito quando João diz: olhai, ele vem com as nuvens e todos os olhos o verão, também aqueles que o transpassaram. Quem foi que transpassou Jesus? Os judeus, a maldade humana, né? Aquele julgamento mentiroso que transpassou o seu coração com a lança, de onde jorrou sangue e água, que são justamente os símbolos dos sacramentos da igreja. E João continua: todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Essa expressão Alfa e Ômega, nós sabemos que são as duas letras do alfabeto grego. O Alfa é a primeira letra, o Ômega é a última letra, para nos recordar que Jesus está no princípio e estará no fim
Eu sou o começo e o fim. Dele nós, tudo que somos e o que temos, começamos, e para ele também tudo termina. Então ele abraça o universo consigo, abraça a vida humana e nos acolhe no seu reino de luz e de paz, já aqui na terra, vivendo a experiência cristã de morte e ressurreição, e um dia também, lá na eternidade, gozaremos desse reinado. Mas esse reinado de Cristo se contrapõe aos reinos humanos. Porque quando a gente pensa rei e reinado, nós temos alguns conceitos pré-estabelecidos na nossa mente, que nos vêm logo no pensamento. Por exemplo, quando a gente pensa um rei, a gente imagina uma coroa de ouro, cravado com pedras preciosas, diamantes, rubis e assim por diante, né? A gente logo imagina também um grande palácio, bonito, seguro. Não existe um rei do mundo que não tenha também um bom exército. O exército defende o rei, mas também conquista novos povos para este reinado. E Jesus se apresenta como um rei diferente. Em primeiro lugar, ele não tem exército. Tinha um punhado de homens que andava com ele, mas não eram homens de briga. Sempre quando diziam que se Jesus estivesse hoje aqui, teria uma arma nos quartos, como a gente dizia antigamente, é mentira, é claro, porque Jesus é o príncipe da paz. Pelo contrário, ele briga com Pedro, porque Pedro quer defendê-lo, pega uma espada, corta a orelha do soldado, e ele diz, não, guarda a tua espada. Jesus é o mestre da não violência, e portanto, o seu reinado não tem exército, mas também não tem ouro, não tem prata, né? Não tem aquilo que se baseia os reinos humanos. O microfone está hoje meio rebelde, querendo fazer barulho demais. Mas então, nos convida a olhar ao seu reinado para entender em que se baseia o reino de Jesus então. Em primeiro lugar, esse diálogo entre Pilatos e Jesus. Que diálogo curioso, né? A rebeldia dos microfones. E então, esse diálogo interessante entre Pilatos e Jesus. Primeiro, Jesus diz, tu és rei dos judeus? Pilatos sabe que Jesus não é o rei dos judeus. Então faz uma pergunta capciosa para ver o que é que Jesus diz. E Jesus pergunta, disseste isso por ti mesmo, ou outros disseram isto de mim? Porque para conhecer alguém verdadeiramente, a gente precisa ter o encontro com aquela pessoa, conviver com ela, experimentar um pouco da sua vida, para dizer alguma coisa sobre ela. E Jesus entende que aquilo que Pilatos fala é porque ouviu falar, né? Eu hoje de manhã até fiz uma comparação. Alguém passa de moto na estrada e diz, valha-me Deus, o camarada passou aqui a 100 por hora, ele estava andando a 80, mas aquela pessoa falou a outra que estava passando a 100 por hora. A outra que ouviu comenta com o outro, diz, olha, o camarada passou aqui agora a 120 por hora, que absurdo. Aquele que ouviu comenta ao outro, você sabe o que aconteceu? Passou agora aqui um camarada de moto, andando a 140 por hora. O outro que ouviu diz, rapaz, o padre passou aqui de carro, parecia um doido, numa pressa danada, a 160 por hora. Vejam, né? Uma palavra saiu de uma maneira, e aí chegou na quinta pessoa de uma maneira totalmente diferente. São as chamadas fake news. E a gente tem que ter muita atenção naquilo que a gente escuta e, sobretudo, como a gente vai passar aquilo que a gente escuta, né? Porque aí nascem as fake news, as mentiras. Por causa das mentiras, quantas vidas foram ceifadas? Quantas pessoas perderam a vontade de viver por uma mentira inventada? E quando se diz, olhem, diz que estão dizendo por aí, isso é coisa de Satanás, não é coisa de Deus.
A gente precisa ter muita atenção mesmo, para que a gente não sirva ao reino de Satanás sem perceber, falando mentiras, aumentando mais, porque quem conta aquilo que ouviu já aumenta um ponto, e às vezes a mentira se espalha como verdade, prejudicando a imagem das pessoas, prejudicando o irmão, fazendo com que o irmão perca a vontade de viver, expondo a imagem do outro. Quanta coisa errada a gente pode fazer espalhando mentiras. E Jesus, quando questiona Pilatos, porque sabe que Pilatos é um servidor da mentira. O fato de dizer que Jesus é rei dos judeus é uma mentira, é uma fake news. E Pilatos quer jogar com Jesus para ver qual é a de Jesus. E é bonito que depois Jesus diz, olha, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. E então Pilatos pergunta, então tu és rei? E Jesus diz, tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. E aqui é bem interessante que a gente deve se questionar. Qual reinado eu estou servindo? É o reino de Jesus, que é o reino da verdade, do amor, da solidariedade, da misericórdia, da comunhão? Ou é o reino da mentira, da divisão, da discórdia, que Jesus diz, Satanás é o príncipe da mentira, portanto, o reino de Satanás. O reino de Satanás, que prejudica o outro, que machuca as pessoas, que oprime os pequenos, que humilha os irmãos, é o reino de morte, de destruição, de abandono. O reino de Deus, o reino de Jesus, é o reino da solidariedade, da comunhão, da reconciliação. Então, os tesouros que Jesus traz para nós não é o ouro, não é a prata, mas é a possibilidade do amor fraterno, a possibilidade da humanidade viver em comunhão, de estarmos mais próximos uns dos outros, especialmente daqueles que estão sofrendo, com a palavra de conforto, com a palavra de incentivo, com a nossa amizade fraterna. Então, o reino de Jesus começa no coração de cada pessoa que deseja abrir-se para a graça de Deus. E quando esse reino é acolhido por nós em nossa vida, em nosso coração, quantos milagres esse reino realiza, quantas graças ele traz próximo de nós. O bem que fazemos pelo reino de Deus atinge lugares que a gente nem imagina, porque o amor que a gente vive para com o irmão é como esta pedra lançada no rio, que caindo provoca ondas, e essas ondas ondejam onde a gente nem imagina que chegue, porque é o amor de Deus que vai invadindo os corações, é a graça de Deus que visita as pessoas, que dá a elas coragem para caminhar, dá ânimo para caminhar, e portanto renova os corações, renova as vidas. Peçamos ao Senhor Jesus que venha reinar em nossa vida, em nossa igreja, em nossa paróquia, em nossas famílias, em nossas comunidades, que Ele venha sempre mais mostrar seu olhar misericordioso para conosco, concluindo um ano litúrgico e daqui a pouco também concluindo um ano civil, que possamos realmente analisar como caminhamos a nossa fé, quais foram os passos que nós demos crescendo, não somente na fé em Deus, na nossa união com Ele, na oração, mas também na união fraterna, vencendo o espírito de divisão, o espírito de discórdia, o espírito de isolamento do outro, para que possamos sim vivenciar aquilo que é a Igreja de Jesus Cristo, comunidade dos redentos, povo de Deus reunido em torno da palavra e da Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.